Boa tarde, meu nome é Leandro, sou de administração, primeiro semestre. A gente está com a Juliana, dona do Cone. Boa tarde, eu sou Matheus, aluno de administração, primeiro semestre. Vou ajudar na entrevista. Bom, primeiro a gente vai entrevistar ela como tudo começou, Ju. Fale um pouco sobre a sua história de vida. Certo. Então, quando eu me formei na verdade em marketing e comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai é dono de concessionária, Mitsubishi, em Brasília, e na época eu fui trabalhar com ele na área de marketing. Fiquei trabalhando com meu pai 6 anos. E aí lá eu fazia de tudo um pouco, né? Porque você vai trabalhar com o pai e seu pai te coloca em várias áreas. Então, na verdade, eu era da área do marketing, eu que fazia parte de rally, parte de evento, tudo era eu que fazia, inauguração de concessionária, quando a gente inaugurou outras novas concessionárias, e ajudava também um pouco na parte de administração. Então, eu trabalhei com meu pai 6 anos. Enquanto eu estava trabalhando com meu pai, eu fui fazer pós. Eu fiz pós na FGV de gestão de pessoas. E aí, depois de trabalhar com meu pai, foi que veio a ideia de abrir o Cone. E para você, Juliana, o que significa ser empreendedor? Então, ser empreendedora é justamente o que eu acho que eu fiz, né? Então, na verdade, eu larguei tudo, né? E fui atrás de um sonho, de meio loucura mesmo, assim. Um dia eu cheguei pro meu pai e falei que eu não queria mais trabalhar com ele. E ele falou, tá, e qual que é o seu plano, né? E aí, na época, eu fui atrás do Subway, não foi nem do Cone. Eu, na verdade, queria abrir Subway, porque eu comia muito no Subway, me identificava com a marca. Só que aí eles já tinham expandido demais e só tinha para abrir em cidade satélite, seria meio perigoso e tal. E aí eu tinha um plano B, que era o Cone, e eu fui atrás do Cone. Então, pra mim, empreender é justamente você pensar à frente, você não ficar naquele comodismo, porque... Sair da zona de conforto, Sair da zona né? de conforto, porque a gente, e isso é interessante até pra vocês que estão entrando na faculdade agora, não que a faculdade não seja importante, mas a gente é criado para estudar, fazer faculdade, ter um emprego e seguir um sisteminha muito certinho. E eu acho que empreender é justamente fugir um pouco, né, dessa coisa e entender o que eu sirvo para fazer, o que eu gosto de fazer, ter coragem. É essa coisa de sonhar mesmo e falar, eu vou atrás disso aqui, eu vou batalhar por isso. Você vê que a maioria dos grandes empreendedores que deram certo são pessoas que arriscam, né, saem um pouco de pensar da caixinha, né, a gente diz. Então, eu acho que empreendedorismo foi isso e eu acho que eu sou uma grande empreendedora nesse sentido, porque eu tinha já uma família no ramo empresário, que pra mim seria muito mais fácil continuar nele. Você poderia só seguir, né? Eu poderia ficar lá com meu pai, quando meu pai saía, eu entrava no lugar dele e pronto. Mas eu joguei tudo pra cima de um dia pro outro e fui tentar um ramo totalmente diferente. Mexer com carro, fui mexer com comida, né? Então, acho que empreendedorismo é um pouquinho disso tudo, assim, é você ter coragem, é você ir atrás do que você pensa, enfim. Que tipos de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar o seu negócio? Vixe, vários. Quando eu abri a loja, eu não sabia nada de administração. Né? Então, assim, até vocês que fazem administração, é engraçado, porque é um grande arrependimento meu é não ter feito administração. Às vezes que eu fui demitir alguém, eu nunca esqueço, eu tinha quase que eu chorava, eu quase pedia desculpa para a pessoa, porque eu ia demitir a pessoa. Então, eu não tinha muito conhecimento de gestão, de como liderar um negócio e tal. Então, isso também ninguém me ensinou. Eu tinha feito uma pós de gestão de pessoas que serviu de alguma coisa, mas uma pós não é uma faculdade de 5 anos, né? Então, assim, me ajudou em muita coisa, mas foi o dia a dia mesmo, assim. Meu marido também me ajudou muito, porque ele é advogado, então essa parte de contabilidade, de demissão, de admissão, ele foi me ajudando. A própria contabilidade que eu contratei. Então, assim, na verdade, para abrir uma empresa eu tinha que saber tudo, né? Eu tinha que saber tudo da parte do Cone, que diz questão às receitas, enfim, eu tive que fazer treinamento no Rio, eu tive que ficar 1 mês no Rio, conhecendo todas as lojas, fazendo treinamento de cozinha, de caixa, e fora o treinamento operacional de loja, eu tinha que ter todo um conhecimento administrativo de gerir uma empresa. Sim. E eu não tinha no começo, realmente. Hoje eu tenho total, mas eu aprendi foi na paulada, porque eu não fiz curso nenhum, não fiz administração, eu tive que aprender no dia a dia. E aí, quando você abre uma empresa, você tem que aprender tudo. Você tem que aprender a gerir pessoas, você tem que aprender conta bancária, fluxo de caixa, como que você paga boleto e você vai ter dinheiro, você tem que começar a aprender a fazer gestão mesmo de, né, contas a receber, contas a pagar. Não é simples assim, você recebe no seu caixa e você paga conta. Você tem coisa que você recebe de cartão de crédito que você não vai receber no mesmo dia, enfim. Foi tudo uma loucura, ainda mais que eu abri a loja em dezembro, que é a época que o shopping mais vende. Então, assim, foi maluquice mesmo, entendeu? Mas deu tudo certo. Mas eu tive que aprender tudo, na verdade. Não teve uma outra coisa. Tive que aprender tudo. Eu só tinha conhecimento de marketing, na verdade. Entendi. Por que você decidiu abrir seu próprio negócio? E por que nesse ramo?
Tá, eu acho que eu já até falei, na verdade, né? Porque, muito por isso, porque eu não queria continuar trabalhando com meu pai a vida inteira. Não queria ser a filha do papai, vamos dizer assim. E o ramo de alimentação foi por eu me identificar mesmo, assim, por eu gostar muito de mexer com alimentação. Agora, porque o Cone foi muito por essa questão de franquia. Porque o que eu pensei? Eu quero mexer com comida, mas ao mesmo tempo eu não sei nada de comida. Eu não posso abrir um restaurante chamado Juliana que ninguém vai porque ninguém sabe o que é. Certinho, então é muito mais fácil você trabalhar com franquia, apesar que você tem que pagar royalty, então você perde um pouco do seu lucro, você tem que pagar a eles. Mas eles te dão um subsídio muito maior se você for enfrentar e abrir um restaurante qualquer. E como começou a botar essa ideia em prática? Quem foram seus apoiadores? Tá. Meu maior apoiador foi meu pai, em todos os aspectos, até porque financeiro, foi ele que me deu o dinheiro. Foi uma loja que custou muito caro mesmo. Assim, entrar no Parque Shopping é muito difícil, principalmente na praça de alimentação. Sim. Foi uma coisa que demorou muito, teve muita conversa com o shopping, porque como tem o Grande Muralha, eles não queriam um concorrente, porque o Grande Muralha é o restaurante mais antigo do shopping, tem 32 anos, então eles não queriam de forma alguma colocar alguém que competisse com o Grande Muralha, porque eles sabiam que ia ter problema com o dono. Sim. Então foi uma coisa muito conversada, então assim, foi meu pai realmente que me ajudou em tudo, porque foi também pela amizade dele com o pessoal, o superintendente do shopping, que eles acabaram cedendo e aprovando a entrada do Cone. Então, primeiramente, com certeza foi do meu pai. Segundo, financeiramente também foi do meu pai, porque eu não tinha o dinheiro e também não tinha crédito no banco, porque até então, quem eu era, né? Eu tinha uma conta pessoa física, igual vocês têm, enfim. E eu tinha ali meu salário por mês e o que eu mexia era muito pouco. Então, se eu fosse pedir um crédito no banco de 1 milhão, de 700, o povo ia rir da minha cara. Você já falou de vários, mas quais foram os desafios e obstáculos enfrentados? Cara, eu acho que os dois maiores desafios no começo foi principalmente esse de não saber gerir um negócio, então eu não sabia como lidar com os funcionários, né? Eu ficava sem graça às vezes de dar bronca em alguém, ou quando eu ia demitir, eu faltava chorar com o funcionário, porque eu estava demitindo, o funcionário começava a chorar, eu abraçava o funcionário quase pedindo desculpa. Então assim, foi muito difícil isso pra mim, porque separar o emocional, né, assim, do objetivo, do profissional. E segundo, eu acho que principalmente no começo, fluxo de caixa. Porque eu abri um negócio, meu pai me deu dinheiro, eu abri um negócio, eu abri em dezembro, então assim, realmente entrava muito dinheiro e você se assusta com aquele dinheiro todo, mas isso não quer dizer que todo mês vai ser todo aquele dinheiro. Então hoje eu já tenho expectativa de faturamento, eu consigo já saber quanto mais ou menos eu vou ganhar, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou... E no começo eu não sabia nada disso. E não tinha um crédito muito grande no banco, então acho que um dos maiores problemas também foi isso. O meu fluxo de caixa, eu saber gerir financeiramente a loja. Entendi. O que mudou na sua vida após abrir o negócio? Tudo. Minha vida mudou toda, assim, absolutamente tudo. Por quê? Eu tinha horário, né? Quando você trabalha como funcionário, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem férias. Aqui né? você é dono. Quando você é dono, você não tem mais horário de nada. Durante muito tempo eu abri e fechei essa loja. Durante mais de um ano eu chegava aqui às 7 da manhã e ia embora 11 horas da noite, várias vezes assim. Cheguei a passar muito mais de 12 horas aqui na loja, cheguei a ficar em pé já 8, 9 horas no caixa, sabe, ajudando as meninas. Então eu trabalhava igual uma louca, assim, eu colocava o sapato dos funcionários, que na época o uniforme era um Crocs. Eu chegava, colocava o sapato e ficava no caixa, ficava de touca, ficava na cozinha, fazia yakisoba, fazia tudo. Minha vida mudou totalmente, porque antes eu trabalhava numa mesa atrás do escritório e de repente eu tava de touca operando caixa, operando cozinha, enfim. Hoje eu só consigo ter uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais normal, porque eu tenho uma equipe que tá comigo há muito tempo, mas assim, quase que os 2 primeiros anos foi desse jeito, assim, meio loucura. Aqui tem uma pergunta mais específica, né? Se você já, das dificuldades que você falou, você já sofreu uma pelo fato de você ser mulher? Na administração, pelo fato de você ser mulher? Engraçado, no Cone não. Pelo contrário, assim, eu sou muito respeitada dentro da franquia, assim. Nem na loja assim, de carro, que você diz que é um ramo mais machista. Na loja de carro eu sentia. Mesmo bastante. seu pai sendo um dono, você... Sentia. Até porque os clientes não respeitam, né? Não? Então, não. Eles já sabem mais que você, né? Os outros chegam lá. Então assim, primeiro porque eu
eu acho que funcionário não respeitava muito, porque pensa assim, ela tá aqui porque é filha do dono, né? Por mais que você estudasse, por mais que você soubesse, por mais que você se impusesse, eu né? acho que tinha um preconceito sim, tinha um preconceito sim. E dos próprios clientes, assim, cliente não respeita muito, então olha, dá em cima, então você às vezes queria levar meio a sério o negócio e o cara tava ali olhando pra sua perna, olhando, entendeu? Então, no ramo de automóvel eu senti assim, inclusive, teve uma época que eu trabalhei na parte de marketing e eu participava da Somit, que é uma associação da Mitsubishi e também do Sincodiv, que é aqui dos concessionários do DF. Eu ia para essa reunião de concessionários do DF, era tipo 30 homens e eu. Nossa. Tinha eu de mulher. Então, isso era horrível, porque eu chegava na sala, eu via todo mundo olhando. Entendeu? E com certeza, assim, eles ficavam olhando e comentando, tipo, nossa, não sei o que, nanã. E com certeza pensavam isso, mas ela não sabe nada, ela é só filha do Marcos. Então, ainda tinha isso também. Eu sempre achei que por mais que eu conquistasse meu espaço, eu ia sofrer preconceito nesse ramo. Acho que foi até também um dos motivos de eu nunca ter me apaixonado muito, entendeu? Porque eu me sentia realmente meio excluída. E se você puder escolher, o que você estará fazendo daqui a 5 anos? Olha, eu abri outra loja, né? Na verdade, até por isso também me considero muito empreendedora, porque com 2 anos da loja do Parque Shopping, eu abri a do Brasília Shopping, sozinha também, sem sócio, e aí fiquei com 2 lojas. Foi punk e eu resolvi vender a loja no final do ano passado. Vendi única e exclusivamente porque eu engravidei. O que eu espero daqui a 5 anos? Com certeza ficar com pelo menos mais uma loja, porque isso é uma coisa que meu pai sempre falou pra mim: minha filha, quem tem uma loja não tem nenhuma. O pai sempre falou, você é nova, é a hora que você tem de empreender, é a hora que você tem de correr atrás, não é a hora de guardar dinheiro no bolso, é a hora de investir. Então, com certeza eu quero ter uma outra loja. Eu até penso, às vezes, em ter uma outra loja de outro ramo. Sim. Assim, não ficar muito também só com Cone, porque, sei lá, eu tenho medo, vai que amanhã ou depois, né, a franquia não dá certo, ou começa a ter problema e meu dinheiro está todo investido nisso. Como está estruturado o seu negócio? As pessoas envolvidas, Tá. o local de trabalho, Tá, se você tem empresas parceiras. Empresas parceiras no que diz fornecedores e distribuidores. Sim. Como é que funciona? Em relação a funcionário, hoje a gente tem 12 funcionários, certo? Na época de Natal, outubro, novembro, dezembro, a gente aumenta geralmente para 16, sempre tem que contratar mais gente, mas geralmente são 12, né? Onde são 5 na cozinha, 6 na cozinha, 5 no caixa, em horários diversos, né? E 2 gerentes, né? E em relação a fornecedores e parceiros, como é que funciona? É tudo muito estipulado com a franquia. Nesse ponto a gente é muito certinho no que a gente pode e o que a gente não pode. Eu não posso ir ali no mercado e comprar uma farinha qualquer ou comprar uma marca de leite condensado qualquer. Tudo é homologado, que a gente chama. Então, tem as marcas certas que a gente pode trabalhar e os fornecedores certos que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, mesmo. E toda vez, uma vez por mês, vem um consultor que a gente chama da franquia e vem surpresa na nossa loja, justamente fazer essa aferição se a gente não está trabalhando com um produto sem ser homologado, de repente um produto mais barato, com uma qualidade mais baixa. Então, e isso inclusive gera multa se algum franqueado for pego fazendo. Sobre o local de trabalho aqui no shopping, como é que é? Então, a loja é muito pequena, né? Porque lanchonete, não sei se vocês já entraram em alguma, enfim. Só espacinho. É um espaço muito mínimo. Então, você tem ali aquela frente da loja, depois interessante vocês tirarem foto e tal. Tem ali a frente da loja com caixa. Aí você entra, é só a cozinha. Você sobe um degrau, é o estoque. E é um escritório do tamanho, talvez, desse espaço que a gente esteja aqui, né? Não tem janela, não dá nem pra esticar a perna. É muito pequeno. Produto ou serviço tem de diferente dos outros? Muita coisa, né? E aí eu não tô vendendo porque é o Cone. Mas assim, o serviço, na verdade, depende muito da gente, né? Mas o produto, ele é realmente muito diferenciado da concorrência. Por isso que eu tô falando pra vocês, porque como o Cone, ele se preocupa com uma padronização dos produtos, são todos produtos de alta qualidade. Por exemplo, muitas dessas franquias aqui em Brasília, não vou citar nome, mas enfim, franquias que não são tão grandes como o Cone, que não tem tanto tempo como o Cone, compram em mercados locais. Então, é muito importante falar assim, a comida é perecível, né? Comida crua. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o cliente. Se acontece uma infecção intestinal, se acontece uma intoxicação alimentar, enfim. Então, é uma responsabilidade nossa. Como é que você se mantém informado sobre o mercado, sobre a concorrência, sobre os clientes, os parceiros? Tá, primeiro eu leio muito jornal.
Eu acho que isso depende muito de cada um, né? Cada um querer se informar. Eu leio muito, eu sempre fui de ler muito, então eu leio muito jornal, pesquiso muito na internet. E fora isso, a franquia, eles sempre passam pra gente como se fosse um release, assim, de tudo que sai na mídia, assim, do nosso ramo, né? E fora isso, eles também fazem estudos, que eles sempre mandam com apresentações de PowerPoint e tal, sobre o crescimento da rede em relação aos demais do ramo alimentício. Então, Você compartilha as informações que obtém? Se sim, com quem? a gente criou um grupo de WhatsApp de todos os franqueados de Brasília. Então, porque hoje já tem 20 lojas, então é bastante gente. Até porque a maioria tem sócio e tal, então são umas 40, 50 pessoas no grupo. Então, esse grupo é uma coisa engraçada, que tem ajudado muito. Quando criou, eu pensei, putz, mais um grupo de WhatsApp, cara, pra me infernizar, né? Só que assim, a gente troca muita informação. Então, Você falou que você não tem parceiros, né? Mas, aqui pergunta, né? Como você consulta e envolve seus colaboradores na tomada de decisões do seu negócio? tá, justamente com essas reuniões. Então, é o que eu falei pra vocês, eu tento pelo menos uma vez por mês fazer uma reunião com esses funcionários para passar todas as informações. Fora isso, os gerentes em si estão sempre fazendo reunião com os funcionários, né? Assim, porque um monte de coisa acontece todo dia. Sim. Gente, trabalhar com gente não é fácil. É difícil. Então, a gente tem problema de todas as ordens aqui, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, tem as reuniões deles que eu não participo. Mas a minha forma de passar informação é justamente ou nas reuniões ou por esse grupo de WhatsApp. Como são selecionados esses seus colaboradores? Tá. Os nossos colaboradores, a gente segue meio que um padrão que a franquia fez, né? Assim, quando eu fui fazer o treinamento, foi a forma como eles me ensinaram e a gente faz até hoje. Então, antigamente a gente anunciava no Correio Brasiliense, porque antigamente as pessoas usavam muito jornal. Então, a gente anunciava no Classificados, né? Lá no ramo de emprego. E a gente captava as pessoas para fazer entrevista dessa forma. Hoje em dia a gente não usa mais Correio, a gente não paga mais Classificados. E a gente anuncia tudo no blog do emprego, que é muito rápido, porque a gente põe lá a nossa vaga e tudo, e no dia seguinte já tem milhões de currículos no nosso e-mail. E aí a gente chama, sempre faz aqui na praça, aqui mesmo onde a gente está sentado, a gente costuma usar muito esse cantinho aqui, e a gente faz entrevista com a pessoa. A gente contrata a pessoa, e aí a pessoa geralmente começa, a gente chama de treinamento, que a gente faz o contrato de experiência de 30 dias. Todo mundo aqui é contratado com um contrato de experiência de 30 dias, né? Porque aí esses 30 dias é justamente o treinamento da pessoa, pra gente entender se ela vai levar jeito, se ela não vai e tal. Se não der certo, ela sai, né, cumprindo o prazo dos 30 dias, e se der certo ela fica com um contrato, né, normal, assim, sem ser determinado por tempo. A gente sabe, né, como é difícil mexer com pessoas. A gente queria saber quais são os benefícios oferecidos aos seus colaboradores para que eles se sintam mais motivados. Certo. Eu faço várias coisas. Aliás, eu sou uma das poucas que faz tanta coisa que eu faço. Eu sempre tive muito essa visão de que premiação tem que existir, que a gente tem que motivar e tal. Então aqui eu faço várias coisas, na verdade. Eu faço para os caixas, uma coisa específica, que é realmente, assim, vamos dizer assim, o melhor vendedor. Para eu não entrar muito em detalhe com vocês, é como se fosse o vendedor que mais vende venda sugestiva. O cara que oferece sobremesa, o cara que vende um adicional, que vende coisas além daquela compra básica do cliente, né? Então esse cara é premiado. E fora isso, eu criei esse ano, que eles estão super felizes e tal, a gente até pagou essa semana, que a gente criou uma meta trimestral. Por mês, esse quadro de metas, eles podem ganhar R$200 por mês, que significa que no final de 3 meses eles podem levar uma bolada de R$600 cada um. E aí, claro que entra a questão de falta. Se o funcionário teve falta, esse valor cai pela metade, né? Se o funcionário teve mais que uma falta, ele não recebe nada, que é justamente para fazer com que essas pessoas se engajem, faltem menos, exatamente. Agora que a gente está chegando no final da entrevista, a gente queria saber qual a mensagem você gostaria de passar para as mulheres empreendedoras. Por tanto você passou, né, foi para um ramo que era tão machista e passou para sua própria empresa. Assim estão iniciando o seu negócio. Sendo admirado pelos outros, então... Primeiro, coragem, porque não é fácil. E segundo, a gente tem que ter vontade, porque tem que trabalhar muito, né? Assim, principalmente dependendo do ramo. Você diz assim, amor ao seu próprio negócio? Muito, porque assim, a gente trabalha muito mais quando a gente é dono, quando a gente empreende. É muito mais, a gente trabalha muito mais do que sentado no escritório tendo um chefe. Você tem que abrir mão de muita coisa, por isso que eu tô falando, você tem que amar muito, porque é muito trabalho. É muita coisa.
É problema da parte emocional, é problema da Sim, parte é operacional. desgastante, mas desgastante. no final de tudo vale a pena, né? Vale muito. Eu falo que eu não é muito bom ser dona também. Aham. Essa coisa de você empreender e de você olhar e falar, cara, isso é meu, eu que Eu que fiz, construí. sabe? Eu que construí. Cada Isso aqui eu não pecinha dependo daqui, de né? ninguém, entendeu? Eu que mando aqui. Cara, isso não tem preço. Vale muito a pena. E hoje é a liberdade que eu tenho. Hoje eu tenho uma autonomia. Ah, A então, mensagem é essa, tipo, quebrar essa primeira barreira, esse caminho certo. Você tem que inovar. E amar o que faz e vai na cara e na coragem, porque não é fácil. Muita gente vai falar pra você desistir e muita gente às vezes não vai te apoiar. Então tem que querer muito, porque é fácil às vezes a gente jogar tudo pro alto e, e então querer o ir caminho embora, mais fácil, né? porque dá muito trabalho. Mas vale a pena no final vale a pena. Então tudo bem, Juliana, é isso. Obrigada. Obrigado pela Muito sua obrigado. participação. Obrigada a vocês, meninos. Boa Tudo sorte bem? no curso. Obrigado. E aproveitem, porque a administração é excelente para tudo. É.